Senador Walter Pinheiro. Senhora Presidenta, quero aproveitar para fazer uma convocação ao nosso bloco de apoio, que tem o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PRB, para que todos os nossos senadores possam vir ao plenário para a votação dessa importante matéria. O requerimento que permitirá ao Congresso Nacional, na próxima terça-feira, apreciar aqui o veto em relação à questão dos órgãos. Então, estamos convocando na quarta-feira, então, às 19 horas. A mesa está me informando quarta-feira. Senhora Presidente. Eu queria continuar, dar um encaminhamento, pediria aos deputados só para aguardar um pouquinho. Foi comunicado pelo líder Henrique Alves na reunião que realizou com os demais. Eu quero... Qualquer correção se faz depois, pois não? Eu quero convocar a nossa bancada e, ao mesmo tempo, senhora Presidente, dizer que a posição do bloco é a posição majoritária, inclusive pelo encaminhamento, pelo sim, para que o requerimento tenha essa apreciação, mas respeitando, principalmente no bloco, a presença de diversos senadores, tanto do Rio de Janeiro, quanto do Espírito Santo e da cidade de São Paulo. O bloco vai liberar essa votação para que cada senador possa assumir efetivamente, a partir do seu voto, o posicionamento. Portanto, aqui, em nome do bloco, nosso encaminhamento é pela liberação das bancadas, mas em meu nome pessoal, portanto, seguindo aqui o que majoritariamente também os senadores do bloco apontaram, nós vamos votar sim a este requerimento, preparando inclusive o encaminhamento para a próxima sessão, senhora Presidente. Esse é o encaminhamento e convocando os senadores para que possam vir ao plenário. Para orientar, presidente. Olhar com a palavra o senador Dornelles. Sim, na votação anterior. Muito obrigado. Com a palavra o senador Francisco Dornelles. O deputado Josias Gomes votou sim na votação anterior. Eu, como senador pelo Estado do Rio de Janeiro, Senhora Presidente, eu já tive a oportunidade de demonstrar a minha discordância completa sobre a forma como minha querida presidente conduziu a sessão, totalmente acatando princípios que ferem a Constituição e o regimento. Entretanto, o problema não é partidário, o problema é regional. E a maioria dos senadores do meu partido votam sim. De modo que no Senado a questão é aberta, embora o meu voto seja não, porque eu acredito que houve um desrespeito completo aos princípios constitucionais e regimentais que regem a matéria. A questão do Partido Progressista é aberta. Presidente, Eduardo Amorim. A palavra... PSC do Senado também vota sim. A palavra, senador Wellington Dias. Eduardo Amorim. Senador Eduardo Lopes. Senador Eduardo Amorim, em seguida o senador Eduardo Lopes. Senhora Presidenta, eu quero aqui primeiro dizer que eu compreendo todo esse momento de emoção de lideranças respeitadas no Brasil inteiro, como o senador Dornelles, o senador Lindbergh, o senador Magno Maltas, e parlamentares também, deputados do Rio, do Espírito Santo. Devo apenas dizer que aqui foi cumprido tão somente o regimento. Nós tínhamos sim a pauta da sessão do Congresso Nacional. Nós tínhamos sim a publicação dos avulsos. Nós tínhamos sim a leitura do veto 38 feito aqui pelo deputado Inocêncio. Nós tínhamos aqui um requerimento com mais de 50%, metade mais um, na verdade, 55 senadores e senadoras e mais de 300 deputadas e deputados do Congresso Nacional. A própria votação da Câmara, com 348 votos, mostra como é que é tratada essa questão. Portanto, claramente o Brasil precisa compreender o que é que está em jogo aqui. Petróleo em mar. Petróleo em mar. O artigo 177 da Constituição é inequívoco. É monopólio da União, gás e petróleo, hidrocarbonetos, etc. Então veja, presidente, isso demonstra que é uma riqueza, como foi dito aqui pelo deputado Marcelo Castro, de todos os brasileiros, das 27 unidades da federação.
essa não é uma votação, como a gente viu aqui na orientação partidária, não é uma votação tipicamente de disputa entre partidos, não é uma votação entre quem é base e quem é oposição, basta olhar o resultado em cada estado. Não se trata aqui de uma votação contra presidente da República, não, aqui é uma votação em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro, e é isso que decide, é a maioria, porque que encaminhamos aqui a votação do regime de urgência hoje, e particularmente sou defensor de que possamos marcar para a próxima semana a votação do veto, porque da nossa parte nunca houve negação para entendimento. Eu pessoalmente estive esses dias dialogando com a bancada do Rio de Janeiro, dialogando com o próprio governador e do Espírito Santo, com o próprio governador do Espírito Santo. Louvo inclusive o governo do Espírito Santo, que sempre quis o entendimento. Lamentavelmente, por uma postura de um estado, o estado do Rio de Janeiro, que legitimamente defende de uma forma diferente os seus interesses, nós não chegamos a uma decisão pactuada, a uma decisão por entendimento, e apenas por isso. Mas eu quero aqui, neste momento da votação, dizer que estamos abertos sim aos entendimentos. Agora, não havendo entendimento, o Congresso Nacional decide soberanamente. E do mesmo jeito que eu vejo essa votação aqui, o Brasil inteiro sabe, qualquer um que acompanha o Congresso Nacional sabe, há maioria nas duas casas, há maioria não só absoluta, há maioria de mais de 2/3 em uma e em outra casa. Por quê? Porque está em jogo uma divisão justa de uma riqueza que é do Brasil. Nós estamos falando, e eu quero dizer isso aqui, nós estamos falando de uma riqueza que apenas nos 28% da área já licitada representará cerca de 100 bilhões de royalties e participação especial nos próximos 10 anos. É justo que essa riqueza seja colocada, concentrada com apenas 1 ou 2 estados? Claro que não. Veja que a presidenta Dilma sentou-se à mesa através da sua equipe para uma negociação, desconcentrando essa riqueza, desconcentrando para estados e para municípios. Os royalties eram 30% da União, agora 10%. A participação especial, que era 50%, agora 46%. Isso é uma demonstração de que o Congresso tinha que fazer essa redistribuição dessa riqueza. Por último, na área da partilha já está resolvida, já está decidida, já está sancionada. Também temos compromisso com a educação. Estados e municípios, Congresso, Câmara e Senado têm sim compromisso com a educação. Compreendemos que devemos definir uma fatia desses recursos já no relatório que está no Senado, no PNE. Mas o volume de recursos, eu quero concluir, chegará a mais de 360 bilhões, de reais. Quanto que a gente precisa para cumprir a meta 20 do PNE? Precisamos de mais ou menos 180 bilhões. Por isso que é perfeitamente possível metade para a educação, metade para outras ações como a saúde, segurança e outras mais que o Brasil precisa. Era isso, por isso que eu espero que a gente tenha também a aprovação do Senado. Muito obrigado. Senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Presidente, Só uma questão de ordem. Tem vários senadores que não conseguiram cadastrar. Então nós estamos orientando os senadores para que eles possam declarar, porque tinha uma mudança no painel e não foi possível recadastrar. Então os senadores podem se dirigir ao microfone e fazer a declaração de voto, porque não vão conseguir efetivamente, não estão conseguindo votar no painel. Então, portanto, aqueles senadores que não tiverem condição por conta do não recadastramento, melhor seria que eles se dirigissem à direita do microfone. Presidente. Os senadores que não conseguirem realizar o voto, por favor, dirijam-se à direita do plenário. No meu caso é à esquerda, no seu caso é à direita, e tem alguém que pode orientá-los para registrar o voto. Presidente, senador Eduardo Amorim aqui. A palavra agora é o deputado Eduardo Amorim, deputado Ronaldo Zucchi,
Votou sim. Deputado Eduardo Lopes. Senhora deputada. Senador. Alô. Uma questão de ordem, senhora Aliás, presidente. desculpe, senador. Para registrar o voto, o deputado Ratinho Júnior votou sim. Senhora presidente. Presidente, essa discussão começou lá Essa discussão começou lá na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, presidida pelo nosso colega presidente Benedito Lira. Lembro-me que acompanhada e muito puxada pelo senador Wellington Dias, e que hoje estamos aqui votando a questão dos royalties. Portanto, mais do que justo, o PSC no Senado diz sim para essa questão, como fez a maioria dos nossos deputados na Câmara, presidente. Presidente Rosa, Miro Teixeira, eu orientei pelo PDT Senador... e não teclei aqui a votação. Meu voto é não, como eu orientei do microfone. Eu peço que seja considerado e registrado nos anais. Deputado Miro Teixeira, registra o voto não. Senhora presidente. Senador Arruda, posso dar a palavra ao senador Pedro Simão? Senhora presidente, eu gostaria de registrar, eu não votei, não estava no plenário, meu voto foi sim, a deputada Aline Corrêa de São Paulo. Senhor presidente. Senhor presidente. Pedro Simão, Rio Grande do Sul. Eu voto sim. Senhor presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência pode votar. Deputado Edson Pimenta votou sim na votação anterior. Senhora presidente. À direita, eu peço ao técnico que está procedendo às votações que levante a mão para que os senadores possam identificá-los. Senhor presidente. Senhor presidente. O deputado João Carlos. Arruda. Senhora presidente. Quero Sérgio do Paraná. Vota sim. A nossa bancada Sérgio vota sim. do Senado. Deputado Wilson Covatti vota sim. Do nosso bloco. Então, a nossa bancada do PCdoB, que está num bloco junto com o Partido dos Trabalhadores, PDT, PSB. Só um minutinho, orientação é do voto. Só um minutinho. Aquele que está com a mão levantada ali, senadores, a mão levantada ali é quem vai cadastrar o voto dos senhores. Melhor do que ficar registrado e não computado. Senhora presidente, pela ordem. Estamos com a senadora senhora presidente. Nessa, senador Arruda. Aqui ao nosso lado. A nossa bancada do Senado está encaminhando o voto favorável, seguindo um debate que nós iniciamos quando descobriu-se a camada do pré-sal, estabeleceu-se um novo marco regulatório, e neste marco regulatório, diante daquela descoberta extraordinária do Brasil, que nós autorizamos inclusive o governo federal a fazer um aporte de 50 bilhões à Petrobras, dinheiro do Tesouro Nacional, reforçamos a pesquisa, agimos em todas as áreas nacionalmente. O Brasil inteiro trabalhou para que essa riqueza possa chegar na refinaria e se transformar de fato em algo palpável pelo povo brasileiro. Esse é um trabalho da nação inteira, não é um trabalho de um estado, não é um trabalho de uma região. Foi todo o Brasil que se comprometeu com a Petrobras, com a camada do pré-sal, com o novo marco regulatório. E o que nós estamos discutindo aqui agora, ao votar um requerimento que permite que o veto seja discutido e votado, é dizer que nós também queremos uma distribuição que permita prosperidade maior para o conjunto dos estados brasileiros. Por isso o nosso voto favorável não é contra nenhum estado, jamais contra o Rio de Janeiro, ou o Espírito Santo, ou qualquer estado brasileiro. Essa é uma riqueza muito grande, ninguém vai perder absolutamente nada. O que vai acontecer é que os demais vão ganhar um pouquinho dessa riqueza extraordinária do nosso país. Por isso o nosso partido vota sim. O voto de Vanessa, o voto de Inácio, segue aqui o voto de Walter Pinheiro em nome da distribuição mais próxima de igualdade de uma riqueza fabulosa que o Brasil descobriu. Daqui a pouco aumenta a produção da Bahia, aumenta a produção do Ceará e todos nós vamos ajudar em conjunto os demais estados. Quem sabe daqui a uns dias não seremos nós que teremos que redistribuir o que estamos ganhando ali na Bahia, ali no Ceará, ou lá na boca do Amazonas, daqui a pouco as novas rodadas de licitações da Agência Nacional de Petróleo, que eu espero que sejam desobstruídas finalmente, para que a gente tenha mais riqueza sendo produzida. É o nosso voto, é a nossa posição.
favorável, senhora presidente, ao requerimento e favorável à derrubada do veto nesse aspecto. Aqui é o Congresso Nacional tomando uma decisão muito importante em defesa do nosso país. Muito obrigado, é a nossa posição. Presidente, Randolfo Rodrigues, pessoal, para encaminhar. Com a palavra... O deputado João Carlos Bacelar. Um minutinho, havia uma inscrição aqui. Eduardo Lopes, depois Flecha Ribeiro, eu gostaria depois que fosse... o Moca. Eu gostaria que fosse... Randolfo Rodrigues, pessoal. Estou com a palavra, presidente. Randolfo Rodrigues, presidente. A palavra É uma questão de é com o senador Moca. O deputado João Carlos Bacelar, senhor presidente, votou sim na votação anterior. Deputado Luiz Carlos votou sim na votação anterior, senhora presidente. Por favor, votem. Presidente. Os senadores votem ao lado. Eu estou com a palavra, presidente. Questão de ordem sobre a votação. Estou com a palavra, presidente. Tu está com a palavra. Então, fica interrompendo para justificar voto. Eu gostaria de, aqui nesse momento, chamar a atenção de todos, porque ao longo dessa sessão nós vimos aqui a nossa Constituição sendo desrespeitada, o regimento interno da Câmara, do Senado, o regimento comum também sendo desrespeitados. Nós aqui, a bancada do Rio de Janeiro, através do senador Lindbergh, através do senador também Dornelles, do deputado Mulon, deputado Otávio Leite, Garotinho, nós aqui trouxemos à baila, primeira questão do artigo 104, que falava da leitura, da publicação, falava dos avulsos, nada disso respeitado, a questão do diário do Congresso, onde não constava a publicação do veto presidencial. Também o senador Lindbergh, também o deputado Hugo Leal, chamou atenção aqui para aonde foi fundamentado o pedido de requerimento de urgência, que foi o artigo 155 do regimento da Câmara, alegando que o regimento do Senado seria omisso nesse assunto. E o regimento do Senado não é omisso nesse assunto. Então, pela ordem, pelo que diz no regimento comum, se há omissão no regimento comum, o primeiro regimento a ser consultado é o do Senado. E o regimento do Senado foi desrespeitado porque no artigo 336, e combinado com o artigo 345, lá se trata da urgência. Então, o regimento do Senado não é omisso quanto a isso. Mas, além disso, eu quero registrar aqui, que fique registrado em alto tom, que fique registrado em alta voz aqui, como já disse o deputado Hugo Leal, essa sessão, essa votação, ela corre o risco de ter a sua nulidade. E nós vamos recorrer sim, porque o artigo 34, ou melhor, o artigo 412 do Senado Nacional, do Senado Federal, aonde se trata dos princípios gerais do processo legislativo, o artigo 412, no item 3, diz o seguinte: mediante tudo que nós vimos aqui, ultrapassando o que é regimental, mediante todas as ações que nós vimos aqui, ultrapassando o que é regimental, eu leio aqui o artigo 412, 3, sobre a impossibilidade, atenção, os companheiros do Rio de Janeiro, senadores, deputados, artigo 412, 3 do Senado Federal, impossibilidade de prevalência sobre norma regimental, seja por acordo de lideranças ou mesmo decisão de plenário, exceto quando tomada por unanimidade em voto nominal. Essa votação ela tem que ser unânime e nominal, senão ela não tem efeito, seguindo aqui o regimento do Senado Federal. Eu vou ler de novo. Aqui trata da impossibilidade de prevalência sobre norma regimental, seja por acordo de lideranças ou seja pelo voto do plenário, exceto quando for decidido por unanimidade, e nós não temos unanimidade nessa votação, ou no mínimo 3/5 é a presença, a votação é unânime de todos que votaram. Pois não, eu gostaria de solicitar aos senhores senadores, nós temos uma votação ainda pela frente, de 9 itens da pauta, e eu gostaria que todos
restringir seu tempo, pelo menos em 3 minutos. É uma questão de Presidente, ordem. para encaminhar, presidente. Questão de ordem. Randolfo Rodrigues, pessoal. Para mim. Senhor presidente. Questão de ordem. Tem que fazer uma revisão do Senhor presidente, software. eu estou tentando votar e não consigo. Já cadastrei a minha senha, não consigo votar nem do lado de lá. Não, já fui 3 vezes lá naquele canto. Senhora presidente, Então eu pediria ao senhor que declarasse o voto. Senhora presidente. Declarar o meu voto sim. Sérgio Souza do Paraná. Senhora presidente, só por obséquio. Por obséquio, senhora presidente. Sobre a votação. Senador Moca. Presidente, eu quero apenas registrar, senhor presidente, que neste momento nós estamos exercendo um direito constitucional do Congresso. Da mesma forma que a senhora presidenta tem o direito de vetar uma matéria que foi aprovada no Congresso, o Congresso tem o direito, e eu diria até a obrigação, de apreciar o voto. Portanto, independente do resultado, o Congresso hoje dá uma demonstração que o processo legislativo só se encerra a hora que o veto for apreciado. Parabenizo Vossa Excelência e cumprimento a bancada do Mato Grosso do Sul, que 100% votou pelo seu Estado e pelo bem do nosso país. Senhora presidente, muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, por obséquio, só. Presidente, é uma questão de ordem sobre a votação, presidente. Por favor. Só um pedido, presidente, só um pedido. Por favor, senador Flecha Ribeiro, Vossa Excelência. Presta atenção. Presidente, da mesma forma que não votaram... Primeiro, parabenizá-la. Parabenizá-la pela condução desta sessão do Congresso Nacional. E dizer a Vossa Excelência que o que nós estamos fazendo aqui, que sirva de exemplo, porque nós estamos colocando o Congresso para cumprir a sua obrigação legislativa, que o processo só termina quando apreciado o veto. A presidenta tem o poder de vetar, mas o Congresso tem que avaliar este veto. O que nós estamos fazendo hoje aqui é histórico, e eu espero que sirva de exemplo para que nós possamos vir aqui apreciar os 1000 e tantos vetos, ou mais do que isso, que não foram apreciados pelo Congresso. Então é preciso que este momento seja registrado como um ponto histórico na história do Congresso Nacional, e nós vamos sim derrubar o veto da presidenta. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui, e é uma demonstração da democracia, é a maioria qualificada. Nós teríamos condições, inclusive, de aprovar emendas à Constituição pela vontade do Parlamento, que é a vontade de todo o Brasil. Pelo Brasil, sim, senhora pela presidenta. distribuição dos royalties do petróleo. Um pedido, senhora presidenta. Senador Eduardo Lopes. Só um pedido, presidenta. Senador Eduardo Lopes. Só para pedir que conste em ata o que eu aqui me pronunciei. Tudo nessa sessão e outras. Presidente. Eu muito orgulho de vê-la presidindo. Absolutamente tudo é constado. Presidente. Senhor presidente, deputado Roberto votou conforme o partido na votação anterior. Por favor. Nós temos um problema. Na mesma linha. Eu quero dizer que Santa Catarina, e apareceu na mesma linha. Nós do Senado, uma questão de ordem há algum tempo. Santa Catarina, na Câmara, pelo que eu vejo, dá demonstração, na sua unanimidade, de exercer o direito de analisar o veto da presidência da República. É um direito do Congresso Nacional. Justo, experiente e vale para todo mundo. O sistema democrático defende isso. E é no voto que nós vamos decidir e analisar o veto da presidência da República. Este é o Congresso. A sua altivez vai exercer o seu papel. E estamos aqui para cumprir com o nosso dever. Essa é a declaração que nós fazemos aqui, nosso presidente. Presidente Rose, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência para fazer uma revisão desse software. Eu votei não e confirmei não. Fui apanhar a votação agora, apareceu abstenção. É inaceitável que um sistema que deva ter uma permanente revisão não tenha voto de senador, não tenha voto de deputado, tenha troca de voto. Evidentemente, não é um voto 2, 3 que vai alterar. Mas eu já votei aqui há 20 anos atrás, quando um voto definiu uma PEC da Previdência. Eu acho da maior importância que a gente imponha uma revisão urgente no software da... Deputado, aqui consta o voto de Vossa Excelência, não. Não. Então, apareceu na coisa abstenção. Apareceu abstenção na hora que eu fui confirmar. Não, se aí está não,
menos Alexandre problema. Cardoso, Rio de Janeiro, não. Eu pedi, inclusive, para ver, porque na hora que eu confirmei, apareceu abstenção. Se aí está não, eles corrigiram. Mas, na verdade, quando eu apertei, apareceu abstenção, daí a minha intervenção. Se corrigiram, melhor ainda. Senador Cássio. Senhora Presidente, apenas para a precedência... Prazer saudá-lo, Vossa Excelência entrou nessa casa, o deputado mais novo do Brasil. Me faz lembrar uma época extremamente importante para o nosso país, que foi nesse cenário da Assembleia Nacional Constituinte. E antes de qualquer outro comentário, registrar a postura absolutamente firme, ética, elegante, decente, grandiosa, de espírito público raro, que Vossa Excelência teve na condução desta tumultuada sessão. Muito obrigado. Nem mesmo nos momentos mais difíceis de elaboração da nossa Constituição cidadã, esta mesa presidida por igual talento do Dr. Ulisses Guimarães, assistimos uma sessão tão tensa, apaixonada e difícil. Registre-se, sendo Vossa Excelência uma extraordinária representante, uma digna representante do Espírito Santo. Portanto, o Congresso Nacional hoje se engrandece por conviver com o contraditório, mesmo com ânimos exaltados, de prevalecer o regimento, mesmo com a discordância sempre legítima da minoria, e a maioria dos que aqui estão hoje, defendendo os seus estados de maneira consciente, para que possamos ter a riqueza que pertence à União, compartilhada com todos os estados dessa federação, respeitando a postura das bancadas do Rio, de Espírito Santo, também em parte de São Paulo. O meu partido no Senado, o PSDB, respeita naturalmente a posição do senador Aloysio Nunes, mas vota majoritariamente sim, para que a riqueza do Brasil pertença e seja partilhada com todos os brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência pelo desempenho histórico nesta tarde e noite. Agradeço a Vossa Excelência as palavras carinhosas de um grande companheiro de caminhada. Parabéns. Deputado, senador Randolfo, e em seguida Vossa Excelência. Senhora Presidente, quero inicialmente fazer minhas as mesmas considerações do senador Cássio Cunha Lima em relação à condução de Vossa Excelência nessa sessão. Uma sessão tensa, mas que teve a sua firmeza para que cheguemos aqui a um desenlace para um tema fundamental para o debate do Pacto Federativo. Quero fazer também aqui, quero ressaltar as palavras do nosso líder da Câmara, deputado Ivan Valente. Nós estamos cuidando aqui de um debate de 18 bilhões de reais. Veja que da dívida pública são 780 bilhões de reais, comprometendo quase metade do orçamento da União. Ou seja, em função do pagamento dos juros da dívida pública e dos serviços da dívida, do superávit aos banqueiros, nós estamos enfiando a federação em uma verdadeira guerra federativa entre os estados. Por outro lado, há necessidade de se reconhecer que a riqueza do petróleo é a riqueza da União de todos os brasileiros. E defendemos, por princípio, justiça federativa em todos os temas inerentes ao Pacto Federativo. Estaremos daqui a pouco com o debate sobre a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados, sobre a partilha do ICMS e agora o debate sobre os royalties. Lamentavelmente, essa condução deveria ter sido feita pelo governo federal, pelo governo da União, para que nenhum Estado fosse sacrificado de sobremaneira por conta desse debate. Dessa forma, e por justiça federativa, senhora Presidente, o nosso voto do PSOL no Senado é sim ao requerimento de urgência. Pois não. Eu só vou dar a palavra ao deputado senador Aníbal Diniz. Antes eu consulto se há algum senador que não votou. Então eu vou, enquanto isso, apurar o resultado. Só para registrar... Com a palavra ao senador Aníbal Diniz. Senhora Presidenta, eu quero, me somando aqui proclamar o resultado, a todos os elogios que lhe foram dirigidos, eu quero, sem medo de ser repetitivo, dizer que a senhora conduziu de maneira republicana
e pôs o seu nome na história do Congresso Nacional nessa tarde de hoje, ao ter neste momento em que o Congresso conseguiu o seu maior quórum de 2012, votar uma matéria da maior importância, porque foi uma matéria que traz de volta a dignidade do Congresso Nacional e de todos os congressistas, porque não se trata de um assunto qualquer, se trata da aprovação de um requerimento de urgência para apreciação de um veto presidencial. Então, se tem um momento em que o Congresso Nacional é visto com dignidade, com atitude altaneira, é exatamente nesse momento em que o Congresso se põe de pé para apreciar um veto presidencial. E a senhora não cedeu às pressões, a senhora não cedeu aos ataques e até algumas malcriações que lhe foram dirigidas hoje. A senhora se conduziu de maneira firme, mostrando a dignidade da mulher brasileira e mostrando a dignidade da mulher que bem representa o seu estado e o seu país. Portanto, parabéns pela condução digna desses trabalhos, tem os nossos cumprimentos, e eu quero dizer que manifesto também o meu orgulho pela bancada federal do Acre. Todos os nossos deputados e todos os nossos senadores votaram firmes pela aprovação desse requerimento de urgência, exatamente para que a gente possa estar mobilizados de novo na próxima terça-feira, aqui dando o mesmo quórum para garantir a partilha justa dos royalties para todo o povo brasileiro. Muito obrigado e sucesso para esse Congresso Nacional que resgata a sua dignidade na tarde de hoje, sob a condução de Vossa Excelência. Parabéns. Muito obrigado, senador. Senhora Presidente, vamos proclamar o resultado. Senhora Presidente. Vamos proclamar o resultado. Votaram não 84 senhores senadores, senhoras senadoras. Não. Olha, Câmara. Sério. Resultado: 60 senhoras e senhores senadores, não 7. Total de 67 senhoras e senhores deputados, mais o voto do senador Sérgio Souza, que votou sim. Presidente, portanto, o deputado Cândido Vacareza, o requerimento foi aprovado. seguiu o partido. Bem, pois não, deputado Vacareza.